Boa tarde a todos aí que estão vendo o vídeo. É um prazer sempre estar aqui com vocês, compartilhando essas ideias, principalmente quando o assunto é doenças raras, um assunto que eu gosto muito, né? Conta pra gente um pouquinho sobre a poliomielite e a poliomielite anterior aguda. A poliomielite anterior aguda é uma doença endêmica humana, ocasionada por um enterovírus de distribuição mundial, que quase sempre cursa com fraqueza e atrofia, principalmente em membros inferiores, sob a forma assimétrica e desproporcional. Por que esse vírus ele causa isso? Porque ele ultrapassa as barreiras naturais de proteção, que a gente chama de líquor, que é um líquido que banha a medula espinhal, e quando esse vírus ultrapassa essa barreira de proteção, ele vai direto na medula e lesa os neurônios motores inferiores, ou a ponta anterior da medula espinhal. E parece que esse vírus tem uma predileção pela medula tóraco-lombar. Por isso que, na maioria dos casos, o comprometimento dos pacientes de pólio dá-se nos membros inferiores. Mas, obviamente, também a medula cervical ela é combalida e o paciente também pode ter fraqueza nos membros superiores com atrofia. Beleza. E você saberia dizer se ela já foi erradicada no mundo? Não. Essa doença ainda está em atividade em países como Afeganistão, Nigéria, Paquistão e tem outro país que eu tenho que depois pesquisar, mas no Paquistão, na Nigéria e no Afeganistão ainda tem casos de poliomielite anterior aguda. E quando surgiram as primeiras vacinas? A primeira vacina da poliomielite surge em 1952, com um médico americano chamado Salk. Ele cria uma vacina específica para a proteção de crianças contra a poliomielite anterior aguda. Em 1957, Sabin, que é um médico polonês virologista, cria uma segunda vacina de vírus vivo atenuado. Provavelmente o ouvinte vai se perguntar o que é um vírus vivo atenuado. É um vírus que tem pouca representatividade, ele está praticamente morto, ele não é capaz de causar a doença. Em raríssimas ocasiões, existem relatos que esse vírus, ele, nas epidemias, quando começou a pandemia da polio, ele fora um dos responsáveis por provocar os quadros de paralisia infantil, na época se chamava de paralisia infantil, Só que hoje a vacina é muito segura, o risco é praticamente zero de um efeito colateral grave desse tipo. E no Brasil, desde quando nós não temos mais casos? O último caso relatado no Brasil foi em data de 1990. Então a gente já está aí mais de 30 anos que a gente não tem um caso de poliomielite anterior aguda no Brasil. O Brasil, na verdade, ele é um grande celeiro de problemas, Então acho que a gente tem que sempre ficar de olho e a vigilância epidemiológica, ela ficar muito atenta, porque até um tempo atrás a gente começou a ter a eclosão de casos de sarampo advindo de outros países. Então, essa questão da vacinação, de respeito do calendário vacinal, tem que ser controlado à risca, porque aqui nesse país tudo é possível. Principalmente quando a gente pensa em saúde pública, é um país que tem que ser muito blindado pelas fronteiras, é um país que tem uma entrada muito grande de pessoas de outras partes do globo. Então, o Brasil é um país muito vulnerável, não só do ponto de vista de território, que é um país muito grande, mas é frágil do ponto de vista de saúde pública. Frágil, que eu digo, é vulnerável. Tá, e agora para a galera identificar melhor em casa, quais seriam esses sintomas da poliomielite? Sintomas da poliomielite anterior aguda, não é? Isso. Tá. Eu queria deixar bem claro para vocês que vocês não confundam poliomielite, o vírus da poliomielite, com poliomielite anterior aguda. Suponhamos, um paciente afetado pelo vírus da polio. Ele pode não desenvolver nada, o sistema imune ser capaz de destruir esse vírus, ele ser excretado no estômago e ser eliminado pelo trato gastrointestinal. E não produzir nada, nenhuma febre. Esse paciente pode ter contato com o vírus da polio e desenvolver, por exemplo, uma afecção de garganta, um resfriado, um quadro de uma virose, um quadro diarreico, e também não ter a poliomielite anterior aguda. O problema é quando o paciente tem contato com o vírus da polio, esse vírus ultrapassa o líquor, vai para a medula espinhal e afeta os neurônios motores inferiores. Aí a gente tem a poliomielite anterior aguda.
Por que é poliomielite anterior aguda? Porque é o vírus da polio que afeta a medula espinhal, o corno anterior da medula espinhal, de forma aguda, comprometendo a medula espinhal. Quais são os critérios, então, da sino pós-polio? Os critérios da sino pós-polio, eles são critérios fáceis, mas assim, são poucos especialistas que conhecem a sino pós-polio. Então, por exemplo, o paciente se enquadrar na sino pós-polio, ele tem que ter no mínimo de 15 anos de estabilidade clínica do quadro inicial da polio. Então, se o paciente teve polio com 3 anos de idade, ele só pode ser diagnosticado com sino pós-polio 15 anos após. Tá? Primeiro, 15 anos, né, um delta T de 15 anos do início da polio aguda até sino pós-polio. Nenhuma outra condição clínica. Então, a gente tem que afastar todas as possibilidades de uma outra doença sobreposta. Terceiro critério diagnóstico, obviamente ter tido polio. Como é que um paciente vai ter sino pós-polio se não teve polio? Tá. Quarto critério, ele ter uma recuperação parcial ou completa nos músculos, né, e nas funções inicialmente comprometidas. E o último critério é um novo quadro de fadiga e de fraqueza muscular anos após a afecção primária pela poliomielite anterior aguda. Mas então, o que significa o supertreinamento que tanto pedem para a gente evitar? Os pacientes com sino pós-polio, além do quadro de atrofia muscular, de fraqueza muscular, de fadiga, de intolerância ao frio, de depressão, né? A sino pós-polio ela é muito complexa. As pessoas acham que a sino pós-polio é só, eu estou piorando da fraqueza, eu estou com novas dores mioarticulares, eu estou atrofiando. Não, ela é uma síndrome que afeta outras regiões da medula espinhal e do encéfalo. Então não é uma síndrome restrita só àqueles neurônios que foram combalidos no corno anterior da medula, mas ela é mais complexa. Então ela causa uma gama de sintomas que vão desde a fraqueza primária, piorando, até intolerância ao frio, depressão, várias outras questões. Bem, todo mundo me pergunta sobre overtraining na sino pós-polio. O que é overtraining, né? Que é o supertreinamento? Vocês imaginem só um motor de carro, né, que tenha, suponhamos, 30 válvulas. E aí veio um danado de um vírus, dessas 30 válvulas ele vai e lesa 14 válvulas. Sobraram 16 válvulas. Dessas 16 válvulas, né, esse carro estava adaptado a correr 220 km por hora. Vocês acham que a gente perdendo 14 válvulas de um motor de um carro, a gente vai conseguir acelerar esse carro a 220? Supertreinamento nada mais é do que isso. Os neurônios motores que sobraram, eles tentam restabelecer as funções dos neurônios que morreram. Fazendo como isso? Os neurônios que sobraram, eles aumentam o número de prolongamentos axonais, que a gente chama de sproutings. Então aquele neurônio que sobrou, ele olha para o vizinho e fala, caramba, o meu amigo morreu, eu tenho que ajudar ele. Ele faz um sprouting, que é um brotamento colateral, para poder ajudar aquele neurônio que está ali em SOS, né, e segurar a função motora. Só que chega um momento da vida, não só pela idade, pelo uso excessivo, né, do corno anterior da medula, que esses neurônios que sobraram, eles começam a ter uma demanda metabólica tão grande que além deles tirar os braços de defesa dos neurônios que ficaram combalidos, eles também começam a morrer. Isso é o que a gente chama de overtraining. Então nenhum paciente com síndrome pós-polio pode ser estimulado a fazer exercício excessivo. Então não podem ultrapassar os limites máximos do corpo. Os exercícios têm que ser em limites submáximos. O paciente tem que respeitar a fadiga, tem que respeitar a dor, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que ter um programa adaptado de acordo com as particularidades dele. E uma outra coisa, não existe protocolo para paciente com síndrome pós-polio. Cada paciente é um paciente. E como é que o terapeuta ele tem que se adaptar a isso? Obviamente o paciente vai dar sinais que está cansado, que está com dor, que está exaurido, que está fadigado. O terapeuta tem que fazer a leitura disso e junto com o médico entrar no consenso para ver qual é a melhor atividade terapêutica para o paciente em questão. Então, Marcos, conta pra gente como é que a gente trata o paciente com síndrome pós-polio.
Então, Jean, não existe um tratamento específico para o paciente com síndrome pós-pólio, né? Os pacientes com síndrome pós-pólio a gente vai tratar de acordo com os sintomas apresentados pelos pacientes. Então, esses pacientes podem ter danos, né, osteomiarticulares, podem ter danos na capacidade vital forçada, ou seja, na capacidade de troca pulmonar, e aí a gente vai ter que fazer uma fisioterapia motora, uma fisioterapia respiratória. A gente pode ter que utilizar órteses para esses pacientes, principalmente os pacientes que têm dificuldade para deambular, que é andar, né, de forma grosseira falando. A gente pode ter que adaptar aí tutores para esses pacientes, equipamentos de auxílio, né, para deambulação. E com relação à terapêutica medicamentosa, não existe, né, uma bula. Como é que eu trato o paciente com síndrome pós-pólio? Qual o medicamento que eu dou? A gente, obviamente, tem os medicamentos, a gente tem a carta na manga, algumas cartas na manga, mas não são específicas para todos os pacientes, né? Elas são individualizadas. Não existe um tratamento convencional para síndrome pós-pólio, não existe um remédio para síndrome pós-pólio. Tá? O tratamento é sintomático, vai de acordo com os sinais e sintomas que o paciente for apresentando, e a gente vai tentando contornar essa situação, ofertando qualidade de vida para eles. Fala um pouco sobre a conferência que você vai agora no Canadá. Qual assunto você vai abordar lá? Essa conferência que eu vou falar no Canadá é agora dia 13. Né? Na verdade, eu vou falar sobre doenças raras, com enfoque numa doença que eu, de certa forma, estou muito acostumado a ver. Felizmente ou infelizmente, né? Porque a gente tem que ser uma base de apoio para os pacientes, que é a esclerose lateral amiotrófica. Então, vou falar sobre ela, vou falar sobre as atrofias musculares e espinhais também, doença de Pompe e umas outras doenças raras também, como a síndrome pós-pólio. Vai ser agora dia 13. Quem quiser participar da conferência, eu acho que vai ser por Zoom, mas eu vou estar viajando, né? É engraçado quem está assistindo em casa, né? Acaba vendo uma pessoa tão nova quanto você, e aí já especializado nesses assuntos, né? Trabalhando há tanto tempo, e ainda mais vestindo informalmente assim, né? Se no recado pela cara de casa. Eu morro de rir com isso, Jean. As pessoas que geralmente entram no meu consultório, elas criam um estereótipo meu, né? Como se eu fosse um velhinho. Eu acho que eu vejo essas doenças há tanto tempo, né? Há 20 e poucos anos, mais para 25 anos, que todo mundo, quando se depara comigo, fala: poxa, você que é o doutor Orsini? Eu falei: não, eu sou o Marco. Mas você que é o Marco Orsini? Eu falei: eu sou o Marco Orsini. Doutor Marco Orsini? Eu falei: mas isso foi por conta de vocês. Aí me veio com uma camisa de futebol americano, me veio com uma camisa, né, assim, que segundo eles, né, não é condizente com o que eu posso carregar de informação, e eu começo a rir por dentro, né, porque o ser humano está muito voltado para essa questão de imagem. Então, quando eu coloco uma calça jeans no consultório, um tênis para correr, eu estou muito, né, desorganizado para poder ir de um hospital para o outro, e coloco uma coisa que não condiz com aquela figura do médico de terno e gravata, as pessoas tomam um susto, né? E realmente elas demoram a acreditar que eu sou eu. Aproveitando que a gente está falando sobre especializações, então quem seriam os seus mentores, então? Falar em mentor é uma coisa que me deixa muito emocionado, sabe, Jean? Assim, toda a minha carreira profissional, eu posso te dizer que 3 pessoas marcaram muito a minha vida como educadores e professores. O primeiro deles, indubitavelmente, chama-se professor Marcos Raimundo Gomes de Freitas, que para mim é um médico, um neurologista, um cientista, um compositor, um pianista, uma pessoa fantástica que me formou. Eu fiquei 12 anos do lado desse grande homem, Marcos de Freitas. Uma outra pessoa, um outro profissional que também me emociona falar dele, chama-se Acari Bulli de Oliveira, da Escola Paulista de Medicina. Um outro mentor, um outro cérebro diferenciado que me ajudou muito em suas ferramentas, né, linguísticas. Um braço que eu tenho na Escola Paulista de Medicina e um coração a mais que eu tenho no meu peito quando eu lembro dele. E o terceiro professor, que para mim é muito marcante, é o Carlos Henrique Melo Reis. O Carlos Henrique Melo Reis é o típico do professor que não gosta de aparecer, mas de estrutura psíquica e romântica brilhante. Então, esses 3 professores, eu acho que, sei lá, a natureza não vai fazer mais, né? Vocês me desculpem a emoção, mas acho que basicamente isso aí. Beleza, agora pra gente fechar, só você se despedir do pessoal de casa e pedindo pra se inscrever no canal, tendo vídeo toda quinta-feira. Jean,
tá pedindo, pessoal, para eu me despedir de vocês. Mas eu sempre, quando eu vou falar dos meus filhos, ele corta. Então eu vou me despedir de vocês, mas ele não vai cortar o que eu quero falar aqui agora, tá? Eu tô falando com vocês aqui agora, falando um pouco sobre ensino pós-pólio, mas em tom de despedida, eu queria dizer que eu tô com muita saudade dos meus filhos. Eu acabei de ver meus filhos agora, 8 e pouca da manhã, mas já tô doido para ir para casa para poder abraçar e dar um beijo no João e no Bento. Seres humanos que eu agradeço a Deus por ter me colocado como pai deles nessa encarnação. Queria agradecer também muito todo o grupo da Clínica da Mente, que são fantásticos comigo, o Jean, Rômulo, né, Bárbara, Aninha, e que tenhamos mais amor, que tenhamos um pouco mais de compaixão pelo ser humano e que tenhamos um pouco mais de paciência, que tudo vai melhorar, assim eu espero. Um beijo no coração de todo mundo aí.